Vamos começar então. Então, gente, para quem não conhece a doutora Ilma, ela é coloproctologista aqui em Belo Horizonte. Ela é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa. Ela também é membro do Comitê de Coloproctologia da Unimed BH. Autora do blog da doutora Ilma, onde você pode encontrar todas as informações sobre as doenças do ânus e do intestino. Ela também é idealizadora do site de agendamento de consultas online hemorroidurgente.net. E a doutora Ilma já fez mais de 4 mil cirurgias de hemorroida, desde que ela começou a trabalhar com a medicina. Já fez mais de 1.000 cirurgias de intestino também. E foi uma das primeiras cirurgiãs aqui de Belo Horizonte, né, doutora Ilma? Foi sim. Na época não tinha nem lugar para médica dormir em pronto-socorro, o quarto era só de médicos. Doutora Ilma pioneira, mulher pioneira na história, vanguarda. Né? Gente, então a gente vai falar hoje sobre a colostomia. Só que antes eu vou pedir à senhora, doutora Ilma, para explicar um pouquinho sobre o que é a coloproctologia. A coloproctologia é a especialidade médica que trata das doenças do intestino e do ânus. Tem muitas pessoas que confundem com urologia. E urologia é o exame da próstata, é outra coisa. Mas como a gente faz o exame também pelo ânus, tem gente que se confunde e acha que o proctologista, você cuida de próstata, e o nome é parecido também, né? E como o nome é É, meio parecido, a pessoa toma isso por aquilo, e tem gente que hoje, com esse tanto de informação, ainda confunde. Por isso eu sempre começo explicando o que é a coloproctologia. pois é, doutora Ilma, até interessante. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que veio me falar que estava com os problemas intestinais e tal, e que tinha ido no gastroenterologista. Aí é isso, e essa é a pessoa que, né, que tem informação e tal, mas é porque mesmo assim as pessoas se confundem, né? Confundem. É uma coisa impressionante. A coloproctologia é uma especialidade que a gente ainda tem que divulgar muito, porque muita gente nem conhece, nem sabe o que é. Incrível, né? Exatamente. E esse é o motivo aí das nossas lives. Inclusive, uma coisa que eu expliquei para ela foi exatamente isso. Falei, olha, o que a doutora Ilma sempre fala é que muita gente acaba chegando nela ou em qualquer outro coloproctologista depois, às vezes, até com mais de um ano de ter passado por vários outros médicos, com vários exames, né? E por isso que a gente tem que divulgar mesmo essa especialidade. Eu já fiz essa medida, eu te falei, né? Que o paciente Isso. leva com sangramento renal, ou com uma diarreia, ou com uma dor de barriga qualquer, ele leva um ano para chegar ao proctologista. Ele se trata comprando com orientação de internet, compra pomadinha na farmácia, vai levando, e então até chegar a gente é um ano. Mas nós vamos mudar isso, hein? Nós Vamos, vamos. nós já estamos mudando, já tem muita gente aí que já está procurando, né? A coloproctologia. Então, vamos começar com o nosso tema, então. Doutora, me explica para a gente o que é a colostomia. Olha, colostomia vem de uma palavra grega que chama estoma. Estoma é o quê? Boca. Boca. Então, é alguma coisa que sai de algum lugar. Então, vamos explicar. Traqueostomia. Que todo mundo já ouviu falar, não é? A Uhum. traqueostomia é quando está obstruída a parte de baixo, ou com tumor, ou com alguma dificuldade. Então, faz o desvio numa boca. É como se fosse uma boca que vai exteriorizar a traqueia. Bom, a gastrostomia. A pessoa não pode alimentar pelo esôfago, tem algum problema, não engole direito. Então, passa uma sonda no estômago. Então, faz uma boquinha no estômago, passa uma sonda. Gastrostomia. E do intestino? O que acontece? É colostomia. O colo é desviado. Sempre que há algum problema no órgão, a gente tem que desviar daquele problema, esperar aquele problema ser resolvido. Vamos supor, um exemplo assim, grosseiramente falando, mas que eu acho que dá para entender. Uma estrada está em obras, ou está com algum problema, então se faz um desvio, né? Uhum. Desvio para poder essa estrada se recuperar e depois voltar tudo ao normal. Então, a colostomia nada mais é do que um desvio. A colostomia do intestino funciona assim: é um desvio para se resolver um problema, dar um tempo ao organismo e depois aquela colostomia é fechada. Pois é, mas existe alguma diferença da colostomia no intestino delgado e no intestino grosso? Tem alguma coisa? Existem sim. Uma chama de jejunostomia,
Tem vários tipos. Tem uma que tem as duas boquinhas para fora, tem uma que tem uma boquinha só, a colostomia do cólon, a jejunostomia do intestino delgado. Mas eu acho que são detalhes técnicos que confundem até um pouco, nem vale a pena a gente conversar muito sobre Entrar. isso. Tá. E quando que a colostomia ela é indicada? Quando que ela deve ser feita? Qual doença que faz com que o paciente tenha que colocar essa bolsa? Não, é raríssimo, às vezes, ter a colostomia. Não é uma coisa que a gente faz no dia a dia, não. Mas, às vezes, o paciente está muito enfraquecido por uma doença grave, que costuma acontecer muito isso. O paciente está anêmico, ele está enfraquecido, ele não consegue alimentar direito, e o paciente desnutrido, mal alimentado e fraco, ele não cicatriza. E as costuras, elas são costuras extremamente delicadas e fáceis de se romper. Nem a costura, hoje é grampeamento, né? Mas são grampeamentos delicados e quando a estrutura, o paciente não está bem, aquilo tende a romper. Então a gente faz uma colostomia para proteger aquela costura. Então é como se a gente desviasse as fezes, dando um tempo para aquilo ali cicatrizar. Essa é uma Uhum. das colostomias. Outras acontecem. Por exemplo, você não tem como emendar, porque está tão ruim, está tão inflamado. Na diverticulite costuma acontecer isso. A diverticulite inflama muito, dá pus, e você não consegue costurar nem grampear o intestino inflamado, porque ele rasga, ele arrebenta. Então, o que a gente É. faz? A gente fecha embaixo e coloca a boquinha em cima. Então, fica em cima, desviado de baixo, até que a pessoa se recupere, se recomponha, refaz os exames de sangue, a proteína está boa, o hemograma está bom, ela está bem, está nutrida. Então, nós vamos fechar e fecha a colostomia e depois de fechar, tudo volta ao normal. Entendi. Ô, doutora Ilma, e quais são os tipos de colostomia? Tem a definitiva, tem a temporária, como é que é isso? Geralmente, a colostomia temporária é que é a mais comum que a gente faz. É que desvia até que a situação melhore e depois se refaz normalmente, o intestino fica normal, volta tudo ao normal. A colostomia definitiva, hoje, felizmente, a gente quase não faz. Antigamente fazia muito, porque o câncer do ânus tinha um tratamento que, na maioria das vezes, tirava o ânus. E a pessoa ia evacuar onde? Não tinha jeito. Então, evacuava pela bolsa. Tirava o ânus, tirava tudo. Mas depois, com o trabalho da nossa querida e excelente doutora Angelita Gama, uma coloproctologista pioneiríssima, 87 anos, superou um Covid agora. Graças ao trabalho dela, ela teve uma ideia. Ela falou, por que a gente não tenta, antes de tirar o ânus, antes de fazer essa cirurgia tão radical, que pesa tanto a qualidade dos pacientes, por que a gente não tenta um outro tipo de tratamento? Vamos tentar terapia? Vamos tentar químio? E passou a vida tentando. Eu tive a oportunidade de vê-la aqui em Belo Horizonte, no início dessa carreira toda, há 30 anos atrás, ela já apresentava essa ideia. E ela foi desenvolver um trabalho hoje fantástico, em que os tumores de ânus são, e de reto, do reto baixo, são só observados e, na maioria das vezes, não precisa da colostomia definitiva. Então, a colostomia definitiva, cada vez mais, é uma coisa rara, raríssima, raríssima, que a gente nunca faz. E antigamente era uma coisa mais frequente, porque não existia esse tratamento que ela propôs. Entendi. Então, o nome dela é doutora Angelita Gama, não é isso? Gama, conhecida no mundo inteiro, uma grande cirurgiã coloproctologista. Esse trabalho é dela, a autoria E é dela. Ela brasileira. é brasileira, paulista, uma gracinha. Depois vocês olham no Google, lá a doutora Angelita Gama saiu de um Covid agora, com Gente, 87 anos. que E ela, maravilha. e ela me prestigiou na minha campanha que eu apresentei em São Paulo no Congresso. Foi, mostrou, acompanhou meu trabalho. É uma pessoa muito, muito, não é, vamos dizer que é humilde, mas é uma pessoa muito acessível e Acessível. muito alegre, muito disposta e sofreu muito, hein? Sofreu muito, porque quando ela começou com essa ideia,
ela foi muito, até ridicularizada. Ela falou que sofreu demais, mas que foi, até que hoje ela é reconhecida no mundo inteiro, esse trabalho No dela. mundo inteiro. E esse, aproveitando um pouco do que a senhora falou dela aí, as pessoas que têm colostomia, elas quando evacuam, as fezes vão para a bolsa ou elas também podem sair pelo ânus? Sai bolsa, mas às vezes vinha na parte de baixo do ânus, fica alguma gosminha, alguma coisa ainda que sai por baixo também. Entendi. Uhum. E quanto tempo que o paciente fica com a colostomia temporária? Depende de quanto tempo ele se recupera. Tem gente que recupera mais rápido, com 3 meses está bem, a gente faz os exames, está ótimo, então vamos fechar? Vamos. Às vezes 6 meses, então varia de 3 a 6 meses. Quando faz quimioterapia e radioterapia, aí às vezes demora um pouquinho mais, a gente tem que esperar acabar a quimioterapia primeiro para poder fechar a bolsa. Tá. E o fechamento da bolsa, ela é feita via cirurgia também? De abrir a barriga, etc e tal? Depende, não abre mais, né? Porque a gente faz tudo por vídeo, né? Então Hum, você passa lá o grampeador e por dentro, assim, você consegue refazer o trânsito que a gente chama intestinal, que é a passagem das fezes pelo lugar normal dela. entendi. Ô, doutora Yumi, e a vida da pessoa que tem a bolsa, ela segue normalmente? Ela consegue ter uma vida normal, como ela tinha antes de fazer a cirurgia, enquanto ela tá com essa bolsa? Esporte? Como é que é isso? Bolsa limita um pouco, porque ela não tem, você não tem controle sobre a bolsa, né? Então, de repente, ela faz barulho. Então, socialmente, ela cria algumas dificuldades. Porque quando você só vai soltar um gás, né, pelo ânus é diferente, você sabe, né? A bolsa sem controle. Então, ela solta Entendi. gás, de repente, aquilo começa. Blu, 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 blu. Às vezes ela enche, sem mais nem menos, né? E e aqui tem a Associação Mineira dos Ostomizados, viu? Que eu até queria falar um pouco sobre isso também. Eu acho Uhum. importante que é uma sociedade filantrópica desde 1981 que existe aqui. Chama AMOS, Associação Mineira de Ostomizados. É um grupo, os diretores da AMOS são ostomizados. Eles são da época que perdia-se o ânus mais facilmente, vamos dizer, do que hoje em dia, né? Então, Uhum. a enfermagem apropriada, eles têm as bolsas, eles explicam como funciona. Até esses dias eles estão fazendo, por causa do Covid, eles estão fazendo à distância, né? Estão fazendo atendimento remoto e fecharam a sede. Mas é um trabalho muito bacana, filantrópico. Eles falam que cobram R$ 50 de cada um, mas que nem cobra mais, porque as pessoas são tão simples e têm Uhum. dificuldade que eles nem fazem questão dessa coisa, sabe? É um trabalho muito bacana deles. Então, a Amos, viu, gente? Oferece Pois é, bolsa, então vou aproveitar e vou passar aqui umas informações. Desculpa, oferece Zura. de qualidade, olha lá. É sim, oferece bolsa e a enfermagem ensina a cuidar, a mexer. É muito interessante mesmo, dá muita assistência a quem precisa. Isso. E eu vou aproveitar, então, já que a senhora falou, eu vou divulgar aqui as redes sociais deles, porque Isso, eu acho que é interessante para quem quiser, inclusive, ajudar, porque eles precisam de recursos financeiros, né? Quem quiser ajudar, o Instagram deles é o @amos.mg. E o Facebook é @amos.ostomizados. É interessante, Torino, eu vou ler uma coisa que eles nos mandaram aqui, que eu acho bastante bacana para a gente divulgar, que a AMOS faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, que define os materiais que serão comprados pelo Estado e distribuídos pelo SUS em Minas. Também integra o Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa. Então a gente vê que é uma instituição realmente muito séria, né? E eles estão aceitando doação de materiais também. Então, quem puder ajudar e tiver interesse, eles têm atendido agora pelo WhatsApp também, porque e pelas mídias sociais você pode fazer o contato. Depois eu vou colocar o telefone deles aqui. Né? Por causa da questão do Covid, eles estão com a sede fechada, igual a doutora Ilma falou. Né, doutora Ilma?
também eles aceitam também, porque vamos supor, por exemplo, a pessoa tem várias bolsas em casa, ela fechou a colostomia. O que ela faz com aquelas bolsas? Ela joga, as bolsas estão novinhas, guardadas dentro da caixa. Então, o que a pessoa faz? Ela reverte essas bolsas para amostra, para alguém que possa usar. Porque ela pode ser reutilizada, então? Não, é porque elas são descartáveis. Elas duram 3 a 4 anos. Uhum, A pessoa fechou a colostomia, não vai precisar mais de bolsa, né? uhum, Mas entendi. uma caixa guardada com várias bolsinhas novinhas guardadas, ela pode levar e entregar que vai servir para outra pessoa. Eu mesma faço isso no meu consultório. Eu junto, quem já usou a bolsa, eu falo, traz, deixa aqui. Quem precisar, eu passo para frente, para não desperdiçar. Uhum, entendi. Eu a coloquei aí, viu, pessoal, o telefone e o WhatsApp aí da Amos, então. Doutora, me entrou uma pergunta aqui, deixa eu ver. É, da J. Cunha. Doutora, por favor, o que pode ser feito de forma mais imediata para atenuar o prurido da hemorroida externa? Fugiu um pouquinho do assunto, mas se a senhora puder responder, então, rapidinho. Isso aí tem que ver a causa primeiro, né? Tem que ver a causa, por que que tem, por que que tá coçando, se é alguma coisa que tá usando, se é algum tempero, se é... Tem que ver, tem que ver. Assim falando não tem jeito não. Uhum. Doutora Ilma, voltando então aqui para a colostomia, existe alguma restrição alimentar para a pessoa que está usando a bolsa? De bebida também? Depende, porque algumas coisas dão um odor mais forte, alguns tipos de alimento podem soltar muito o intestino, então é feita uma dieta de acordo com o paciente. Entendi. A questão do esporte, a pessoa pode praticar? Eu acho difícil praticar esporte com a bolsa de colostomia, porque aquilo pode bater ali uma bola, alguma coisa. Uma caminhada eu acho que tem condição, mas o resto eu não acho não. Os pacientes geralmente Uhum. de colostomia, a pessoa fica mais tranquila, esperando recuperar para fechar. Entendi. E como é que é essa questão da manutenção da bolsa? A pessoa tem que trocar todo dia? Como é que é? Ela pode molhar enquanto ela toma banho? Como é que é isso? Às vezes, quando molha, ela solta um pouquinho. Então, tem gente que protege com plástico para ela não soltar antes da hora, né? E ela troca, ela dura assim uns 3 a 4 dias. As bolsas modernas, antigamente, eu tenho que falar isso, ninguém nem acredita quando eu conto. Mas antigamente as bolsas eram uma coisa horrorosa. Elas eram de borracha, elas não tinham cola. Tinha um cinto que amarrava em volta, aquela bolsa de borracha vermelha, aquela borracha grossa, amarrava o cinto na cintura e ficava aquilo ali. Aquilo queimava a pele toda, vazava tudo em volta. Tinha gente que estava até com a perna. Uma vez eu vi uma assim, até a perna, que aquela, dependendo da secreção das fezes, é ácida e aquilo queima a pele toda. Era uma luta aquela bolsa. Hoje a bolsa não. Tem vários modelos, vários tamanhos. A pessoa se acerta e se ajeita com a bolsa que for melhor para ela. Faz a medida certinha do tamanho, do orifício para o encaixe ser perfeito. Então, e elas duram mais ou menos 3 a 4 dias. 3 a 4 dias elas duram bem. A partir do terceiro dia, então, tira-se a bolsa, faz uma higiene do local, às vezes passa uma pomada em volta daquela bolsinha, da alça que fica ali, fica gordinho assim, passa uma pomadinha em volta para proteger, cola a bolsa de novo, tem um grampinho que fecha e o grampinho que abre. Você vai no banheiro, abre o grampinho, solta, esvazia, tem um shampoozinho próprio, que a pessoa lava a bolsa com shampoo e uma duchinha. E olha, eu vi no aeroporto em São Paulo. Sabe o quê? Banheiro para ostomizados. Que interessante. Que coisa interessante. A pia mais alta, com o material todo certinho, de acordo com o que ele precisa para tirar, né? Tirar a bolsa, lavar, fazer higiene. Tá lá, ostomizados. Eu até fotografei, eu tenho essa foto guardada. Que interessante. E aqui, essa cola, que você foi uma cola na barriga.
A cola te afastar da bolsa. A bolsa é autocolante, digamos assim. Entendi. Plástico. Primeiro você faz o buraquinho do tamanho, tira a medida, tirou a medida certa, tá? Corta na medida certinha, tira o plástico e encaixa. Acerta, 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 pronto, acabou. E com aquilo você pode sair, você pode passear, você pode tudo, desde que você não fique preocupada, né? Porque tem gente que nem sai de casa, fica com medo. Ah, não, se faz uns barulhos sem mais nem menos, eu levo até susto. Ah, não vou sair não, tal. E até porque, na verdade, a pessoa não sente que as fezes estão saindo, né? Então ela tem que estar sempre atenta, né? Mas sai na bolsinha, nunca escapa fora, não. Fica só na Pois é, bolsinha. claro, só se encher e a pessoa não perceber. Mas aí eu acho que vai ter o odor, a pessoa vai perceber, né? E agora também, essas bolsas modernas, ela tem dentro uma pastilha de carvão. Essa pastilha Hum, de carvão, ela absorve o odor. Então também é hum, uma coisa que facilita. entendi. E essa. Gente, perdi. Eu ia fazer uma pergunta que me veio aqui, mas perdi, que fala da fala, mas daqui a pouco eu lembro. Aqui, uma coisa. Hã? Esqueceram de mim. Esqueceram de me perdi, porque a senhora falou ah, lembrei, da cola, né? E a senhora comentou das bolsas do passado, que davam até às vezes alguma irritação. Imagina na época de calor, então, né? Mas agora essas bolsas, então, elas são meio que antialérgicas, assim, anti-irritantes, né? É isso? Vários tipos. Tem de vários. Nossa, tem bolsa de toda qualidade. Cada um se ajeita com uma, sabe? Então, é importante é isso, é a pessoa ver qual que acerta com ela. Tem umas que são mais durinhas, tem umas que incomodam, e tem gente que faz um saquinho de pano e coloca em volta dela, porque ela é de plástico. E o plástico no calor costuma irritar, aquele plástico em contato com a Uhum. pele. Então, tem algumas pacientes que fazem uma bolsinha de pano e cobre o saquinho com a bolsinha, sabe? Fica muito bom também. Protege bem, fica bem confortável, né? E essas bolsas, a senhora disse que elas são feitas sob medida ou é só a parte da cola que é feita sob medida? Não, elas são vários modelos. Você tem que escolher qual que dá certo para você. Tem umas que Ah, encaixam assim, apertando, tem umas que são de rodar, tem vários tipos entendi. de encaixe. Fica uma na pele, uma parte na pele, e a bolsa vem encaixa aqui em cima, ó, sabe? Interessante. Um se adapta com uma coisa, outro com outro. Cada um é de um jeito, né? Aqui, Toreilma, a gente escuta falar, às vezes, que assim, que a pessoa tem a bolsa de colostomia. É a mesma coisa de falar que a pessoa tem a colostomia, não é isso? É. E é o terror de todo mundo. A pessoa falou em cirurgia de intestino, é o terror. Vai falar, eu vou ficar com a bolsa de colostomia? A primeira coisa que a pessoa pergunta, você vai ter que operar. Ah, mas eu vou ficar com a bolsa de colostomia? Engraçado, né? Um negócio De complicado. pânico, né? É. Então, assim, é o terror das pessoas. E é o que eu falo. Gente, tudo passa nessa vida, tudo passa, né? Tudo. E como que é uma coisa para te dar segurança, você sair bem de uma cirurgia, sem ter um risco de uma complicação grave, eu acho que fica muito bem justificado se você sair com colostomia, tem que achar é bom. Porque a colostomia ela é feita para proteger a pessoa, para proteger de complicações. Vale muito. E, e é Então, temporário também, né? Raríssimas são as definitivas, não é isso? é temporário, raríssimo. Hoje em dia quase não tem mais colostomia definitiva. Quando que existe a definitiva? O que acontece que a pessoa precisa ser definitiva? Quando não tem a parte de baixo para continuar, tirou o ano. Quando teve que tirar tudo por causa de um câncer, alguma coisa assim? Pois é. E por que que tira? Porque a pessoa deixa passar demais, né? A pessoa acha que tem hemorroida, sangra, fica com vergonha, vai levando, até que um dia, quando vai no proctologista, o negócio já está, né, complicado. Então, eu sempre Nossa. olha, você teve um sangramento, teve alguma alteração no ânus, não acha que é nada, não. Faz o exame, gente. Olha, vê o que que é. Pode ser uma coisa boa, pode ser, mas só com o exame que a gente sabe. Não é no Google que você sabe por que você está sangrando. Não é no Google. O Google não te conhece, ele não te examinou. Então não adianta. Eu acho assim, agora todo mundo sabe tudo, já viu? Mas não é Já bem chega assim. no consultório com diagnóstico, né?
As pacientes já chegam para mim e falam, ó, eu tô com isso e tal. Eu falei, como é que você sabe? Eu fiz uma pesquisa no Google. Eu falei, então não precisa nem estar aqui, né? Vai lá tratar. Já sabe, já sabe, né? Então, é importante. Sentiu alguma coisa? Olha, confere. Porque tudo no início, intestino e no ânus, é tranquilo. Mas depois de um certo ponto, quando a coisa começa a crescer, a inflamar, a agarrar, a obstruir, fecha o intestino, aí a coisa complica. Complica. Ô, doutora Ilma, e existe riscos de infecção com a bolsa da colossomia? Não, não existe. Não existe, não. Risco de infecção, não. Às vezes Mesmo se acontece. a pessoa não limpar direitinho, se ela não fizer a higiene direito? Não. Não, porque ali a alça intestinal, que a gente chama, o intestino a gente chama de alça intestinal, né? Aquela coisinha. Uhum. A alça intestinal, ela é acostumada a conviver com fezes, né? Então faz parte, vamos dizer, da natureza do lugar ter essa contaminação fecal. Então não é igual o útero, a bexiga que não tem fezes, não tem bactéria, não. Esse lugar aí está Uhum. conviver nesse ambiente de bactéria, então não tem problema. Uhum, tá. Doutora Ilma, dentro do que a gente conversou antes da nossa nosso bate-papo aqui, a gente já pegou todas as dúvidas que a senhora mais recebe lá no consultório. Teria algo mais que a senhora queria falar? Eu acho assim, que o médico, o cirurgião, ele tem muita responsabilidade com o paciente. E quanto menos risco o paciente correr, mais segura for a cirurgia, é melhor para ele, tá? É melhor para todo mundo, né? É o que a gente quer, segurança. Então, às Isso. vezes, o paciente fala assim, ah, eu quero operar, mas eu não quero pôr bolsa, não. Aí eu falei, então É. pode operar com outro. Pode operar com outra pessoa, porque eu não sei se eu vou precisar de pôr bolsa. Talvez eu precise de pôr. Porque às vezes tem algumas circunstâncias que você entra para uma cirurgia, mas você não sabe exatamente o que você vai encontrar ali. Se o intestino está muito inflamado, se está muito inchado, se está muito purulento, se está muito agarrado. Isso nenhum exame mostra, hein? Ah, mas faz tanta tomografia, faz tanto ultrassom e não sabe? Não sabe. A cirurgia é na hora da cirurgia que ela acontece, é que o cirurgião toma as decisões importantes. Então, analisando a situação, a gente vê, olha, isso tem que ter bolsocolostomia. Pronto, acabou. Isso aí. Entendi. Doutora Ilma, e aqui, quais as doenças que a pessoa precisa colocar a bolsa de colostomia? É um câncer? É aquela doença de Crohn? Quais que são? Diverticulite, muitos casos de diverticulite, porque a pessoa Diverticulite também? de diverticulite inflama muito, dá muito pus. Aí, quando a gente vê lá aquilo tudo inflamado, cheio de pulso, tudo agarrado, aquilo não pega uma costura, um grampeamento de jeito nenhum. É costurar, arrebentou tudo. Então, Ah, tem que desviar até aquilo desinflamar. A doença de Crohn também, muitas vezes, tem que desviar, porque ele começa a fechar o intestino. Mas a doença de Crohn é até outro caso, é até mais complicado, né? O câncer de intestino também, o que vai acontecendo? Como ele não dói, a pessoa não sente nada, ela vai levando. E ele vai, vamos supor, enfraquecendo a pessoa. Então, quando a pessoa chega a descobrir, ela está assim no limite, né? No limite. uhum. Química, proteína baixa. E a proteína e a nutrição é importantíssimo para a cicatrização do intestino. A proteína e anemia, o paciente não cicatriza. E Não o que cicatriz. acontece, vamos supor, que se faça uma costura que não fique muito. Ah, não está tão inflamada assim. Vamos tentar dar um ponto aqui, que a paciente não quer a bolsa de colossomia. Vamos tentar dar um ponto aqui, porque né, é difícil, coitado e tal. Aí tá, você dá um ponto e que ponto arrebenta. Quarto, quinto dia o ponto arrebentou. Aí começa Nossa. com sabe? Porque quando arrebenta, chama fístula. Uma das complicações mais graves da cirurgia do intestino. Grave para o paciente, grave para o cirurgião, grave para os familiares, grave para todo mundo. Porque aquilo rompe, tem que ser operado às vezes de urgência, e às vezes colocam um dreno, é um sofrimento. Uma cirurgia que teria uma recuperação de 10, 15 dias, passa por uma recuperação de 50 dias. Então, Nossa. é complicado. Transtorno. Então, eu falo sempre isso, ó, o cirurgião faz o que ele acha que ele tem que fazer. E é Uhum. isso aí. E Isso confie nele, isso né? é indiscutível, é indiscutível. Ah, mas eu não quero.
Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não posso nem pensar. Claro, ninguém quer, ninguém É. gosta. Quem pensa? Alguém vai pensar uma coisa dessas? Não. Nossa. Contingências. E tem mais, hein? Já vi também, sabe o quê? Acidente Hum, automobilístico. Quando eu dava plantão em pronto-socorro, eu via isso, acidente automobilístico. Aquela parte da direção batia na barriga, sabe? E rompia. hum. Então Aí tem que fazer a bolsa. tem que fazer a bolsa também para desviar o intestino dali daquela parte que está sofrida e machucada. Entendi. E aqui, doutora Ilma, todo tipo de câncer de intestino, ele precisa pôr a bolsa? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Uhum. Daí são os casos graves, casos que a pessoa deixou passar muito, obstruiu o intestino, nunca fez uma colonoscopia na vida, de repente se Uhum. tem um tumor imenso de intestino, mas como é que eu ia saber que eu tinha tumor? Eu não sentia nada. Então, um tumor grande, ele compromete muito a saúde da pessoa e também a estrutura do lugar, né? Você não consegue costurar Uhum. um tumor, você não consegue costurar um tumor. E nem perto dele você não consegue, porque rompe. Você passa a agulha, eu passo o grampeamento, ele rompe, ele rasga. Entendi. Porque assim, muita gente quando fala, ah, fulano tá com câncer de intestino, ah, ele tem a bolsa. É impressionante como que as pessoas já associam, né? Porque fala que tá com câncer de intestino com a bolsa. Isso Não, pô, pelos conhecimentos mesmo, né, doutora Ilma? pois é, porque a diverticulite realmente tem mais, eu acho até que tem mais bolsa do que câncer de intestino, né, diverticulite. O intestino fica muito Entendi. inflamado, aí não pega a costura de jeito nenhum. Eu acho que aquela Hum, confusão do pancreas deve ter sido alguma coisa assim. Você lembra dessa história? lembro. Lembro sim. Pode ter sido algum agravamento, né, disso aí. Talvez no início quiseram fazer uma exceção, não, vamos tentar costurar para ver o que acontece e tal. E o negócio não deu certo, né? Então é o que eu É, falo. Cirurgia você não pode abrir exceção. Pode ser o Papa, pode ser o príncipe, pode ser o que for. O que você tem que fazer, você tem que fazer. isso. E em relação à colostomia, ainda bem que existe, né? E é uma solução, igual a gente falou, que a maioria das vezes é temporária. É, Aqui, doutora Ilma, a Bárbara está dizendo aqui, ó, eu quero marcar uma consulta com a doutora. Então, Bárbara, a doutora Ilma tem um site de agendamento de consulta online que chama hemorroidurgente.net. Lá você consegue agendar a consulta online, tá? E ela também atende pela Unimed. Tem algumas pessoas que estão elogiando a senhora, doutora Ilma, como sempre, né? A Ellen está dizendo aqui, doutora Ilma é uma profissional exemplar e humana. Abraços, Michele de Sabará. Ei, Michele! É uma paciente da senhora aí que. Isso. E aqui a Simone também, Simone Rosa. Doutora Ilma é o resumo de conhecimento e simpatia, uma fofa. Paciente da senhora, certamente. Gente, então, quem mais quiser. A Patrícia está dizendo, fantástica. A Patrícia é fã, né, Patrícia? Sempre. Tá com a gente aqui. E aqui, a senhora teria mais alguma coisa para falar? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, vamos aproveitar a doutora Ilma. É um assunto que é meio difícil da gente explicar, já viu? É meio Mas difícil. eu acho que a gente conseguiu passar bem assim, as informações, porque são dúvidas que a gente tem, mesmo a gente estudando, a gente tem. O senso comum, né? Os leigos têm muito comum, muito dúvida. Paola, aqui, o Cris, é o seguinte, deu para entender? Hein? Eu achei perfeitamente entendível, compreensível. Isso que eu quero. Entende? Porque às vezes a gente explica, a pessoa, né, não tem. É difícil de entender essas coisas de intestino, né? Para mim, Não, parece mas para não ser, né? isso, mas assim, como o assunto para mim também é um assunto, de certa maneira, novo, eu tive várias dúvidas e eu consegui super entender o que eu perguntei. Eu acho que ficou claro também para as pessoas, a senhora é muito didática, né? Isso ajuda bem. Aqui, a Elô está dizendo que quando vier BH vai marcar uma consulta com a senhora. Ah, De isso onde você mesmo. é, Elô? Coloca pra gente aí. Aí, ó, ela tá dizendo, inclusive, sim, foi muito esclarecedor. A Simone tá dizendo que ótima explicação. A Patrícia, importante esclarecedor. Eu tô achando que realmente a gente conseguiu pegar tudo sim. Que bom, então. Conseguimos. Mais uma vez, né? Como sempre. A senhora sempre tão didática e tão simples e objetiva para explicar. Isso ajuda demais, né? Para todo mundo entender.
Bom, pessoal, essa live, assim como as outras, elas ficam gravadas aí na página do Hemorroida Urgente aqui do Instagram e também da Infinita Comunicação. A Elô está dizendo que mora em Manaus, mas é de BH. Então, Elô, quando você vier aqui, pode marcar. Aliás, você pode agendar, inclusive, online, né? Sim. Olha só, a Ei, Maria MJ. Cláudia. Nossa, minha turminha toda aí, hein? A MJ Rezende, eu acho que talvez Maria José, não sei. Doutora Ilma resgata a autoestima, excelente profissional, competente, de pessoa. Maju de Formiga. Ei, Maju! Aqui, você sabe o que eu vou fazer no consultório, que eu estava tendo ideia outro dia? Vou fazer um Ah, mapa, colocar um isopor por trás, vou colar, para os pacientes marcarem com alfinete de onde que elas são. olha que legal. Ótima ideia. Ótima ideia, porque a senhora recebe gente de tanto lugar, né, doutora Ilma? Então, tem gente que vem de não sei onde eu fico assim, gente, onde que é isso? Onde que é isso? Onde que é isso? Então, eu vou marcar no mapa. Ela vai marcar no mapa com alfinetinho para eu saber de onde que é. Não, ainda mais agora com as lives, muita gente tem entrado, né? E tem falado que às vezes é de Belo Horizonte, eu tenho família em BH, e aí quer vir aqui para poder fazer a consulta com a senhora. Porque, como é, inclusive, uma especialidade que de alguma forma é constrangedora, né? Acho que as pessoas sentem confiança quando ouvem a senhora falar. Então, isso é muito Mas legal. nós vamos mudar isso, viu? Nós vamos mudar esse tabu, essa dificuldade. Aos poucos nós vamos mudando isso mesmo. Porque antigamente, quando a gente fazia qualquer coisa, ninguém queria nem aparecer, nem o nome que queria aparecer, né? Tinha vergonha de fazer essa pergunta, né? Olha, Ô, Paola, sim, vai ficar gravada, viu? Fica tudo gravado aqui no Infinita e no Hemorroida Urgente. Então, aliás, se vocês entrarem, né, nessas páginas, vocês vão ver as outras todas que a gente já fez. A gente já falou sobre hemorroida, sobre diverticulite, sobre câncer do intestino, sobre saúde intestinal do idoso. Que mais, dona Ilma? Tanta coisa que nós já falamos. colite de verticulose, né? Colite nervosa. Tratamento de hemorroida pela internet. Aquele também foi bom, né? Foi muito assunto. Então, todas as lives estão nas páginas aí, no IGTV, das duas páginas. E outra coisa, qualquer dúvida tiverem também, gente, pode mandar nos directs aí das mídias sociais, que a gente encaminha para a doutora Ilma, ela mesma responde tudo, porque ela gosta, né, doutora Ilma? A gente colhe as informações e passa para ela e ela responde, Isso mesmo. né? E o blog, doutora, fala um pouquinho do blog, porque teve gente que entrou aqui que eu tô vendo que é gente novata, é gente que não conhecia essa hora aqui ainda não. Eu desenvolvi uma série de trabalhos, porque eu acho assim, o médico ele tem um papel social, eu sempre falo isso, tem um papel social. Eu sou de uma família de médicos, meu pai, meu avô, todo mundo já ouviu, cansou também de ouvir as minhas histórias, né? Mas assim, eu vi muito na minha família esse papel social, de ajudar, de falar, de vem aqui, toma um café aqui comigo. Meu avô fazia assim. O paciente chegava lá, batia na porta, doutor Armando tá aí? Minha avó falava assim, tá, peraí que já vai. Aí meu avô chegava e falava, vem, entra, vem tomar um café. A minha Botava avó, todo mundo pra dentro. Armando, você nem conhece a pessoa. E se for alguém, então, que nada é gente boa. E entrava. E eu lembro daquela coisa lá em casa. Eu ganhava tartaruga, ganhava presente. Eu era neta mais velha, né? A única. Então, assim, eu acho que o médico tem um papel social. Não adianta eu ficar dentro do meu consultório, sabendo as coisas que eu sei. E vi tanta coisa, eu vi tanta coisa em 37 anos de formada, e eu tenho que compartilhar isso. Isso, é Tenho que, verdade. eu acho que é um egoísmo meu guardar isso tudo para mim e não contar as coisas. Eu tenho que contar, né? Eu poderia, a pessoa, não, às vezes eu fico pensando, gente, será que não vai achar que eu tô querendo aparecer? Tem nada a ver, não é isso, né? E é por isso que a senhora fez o blog, né? O blog da doutora Ilma, onde a senhora coloca aí todos os textos, informações sobre doenças do intestino, do ânus, para quem quiser. No blog tem as informações, eu que escrevo, eu que coordeno, todas as informações que estão no blog têm a minha assinatura. Eu confiro, coordeno e assino todos os artigos do blog. Tem o site Hemorroide Urgente, não sei se vocês já viram. A pessoa está passando um aperto, uma dificuldade. Quem que ela vai?
Que médico que ela procura? Ela não sabe quem é, não sabe se vai ser bem recebida, não sabe como é a pessoa, onde que é o consultório. No site ela sabe isso tudo, sabe que sou eu que vou atender, sabe onde é o consultório, sabe? E vai segura, tranquila. Uma série de coisas que eu desenvolvi, que eu acho que é para ajudar mesmo as pessoas e aproximar. Vamos lá, vamos ver, vamos ver o que é, vamos corrigir, vamos tratar. Exatamente. Aí, ó, eu coloquei, pessoal, aí no o site dela, hemorroidaurgente.net, para agendamento de consulta. O blog tá dentro dele, mas se você for no Google e der blog da doutora Ilma, já vai sair, também vai aparecer já no Google, né? Olha só. É, site agora tem ajudado muita gente, até que mora fora daqui, mora fora do país. E tem a Isso. consulta presencial e tem a consulta virtual. Eu atendi aquela sua conhecida, o Cris, como ela chama? Malu? A Malu, dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ela estava, entrou e a gente conversou e foi muito bom. Eu ajudei a situação dela lá, que era complicada. Então foi muito bom. Até para quem mora fora, tem dificuldade de mobilidade, tem essa opção do site presencial e virtual. Exatamente. Aqui, ó, doutora Ilma, pra gente encerrar, a Patrícia tá falando, nunca pare de compartilhar sua sabedoria e vivência, isso te faz tão especial. E o Marcos está dizendo, ótima live, parabéns. Tereza Castro, sua paciente, manda um abraço. Ah, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada, gente. Doutora Ilma, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu pegar tudo, então. Pessoal, a live vai ficar gravada, a gente termina aqui, eu demoro um pouquinho para gravar, mas ela fica lá. Pode ver qualquer hora depois, inclusive indicar, né, para as pessoas que vocês saibam que às vezes têm interesse nos assuntos. Né, doutora Ilma? É isso aí. Então, tá bom. Então, Isso tá. mesmo, gente. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez, doutora Ilma, por dividir com a gente, compartilhar com a gente tanto conhecimento e com tanta facilidade de fala. Obrigada, Cris. Ser suspeita também para falar. Ah, não, mas olha só, eu entrevisto muita gente. A senhora é ótima. Obrigada, viu? Beijo, gente. Beijos. Ah, tchau, tchau, gente. Boa noite.